pessoal, tudo bem com vocês? Eu e meu cabelo muito bem cortado, penteado, minha camisa de botão tradicional já da casa, tá quase andando sozinha de tanto que apareceu. Eu ia dizer isso, se vacilar ela apresenta. Não, se vacilar... Me chamo Matheus Fernandes, hoje estou de azul escuro e estou aqui para conversar com vocês. Ao meu lado, muito bem fardado e de preto. Porque alguém precisa usar farda nesse podcast. Mentira, era a roupa que eu tinha hoje. Jovem Júnior. Estou aqui, meu amigo Matheus. Certamente. Né? Talvez bem penteado, porque eu visitei a adega, Matheus. Olha só! Estamos aqui para mais um Dom Pode, podcast Marquinhos. Católico da vida ordinária. Eu gosto de reforçar os ordinários, convertam-se. Ainda dá tempo. Importante, sempre importante. Então aproveita também para deixar aí seu comentário, curta, compartilhe, manda no grupo da família e diz, meu Deus, tão jovem, e sai. As pessoas curiosas vão, faz um grupo, né, Matheus? Quantas pessoas cabem no grupo? 1024 pessoas. Eu não sei se você tem 1024 amigos, mas provavelmente cabe. Não. Então sai botando aí o povo aí, depois manda e sai do grupo. O povo é curioso, o povo vai assistir. A conversão desse povo depende de você. Sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco, Nayane Miranda, salva de palmas! Aê! Prazer. Alguém tinha que vir com a cor da palestra. Exatamente. Você é de listrado, você é de preto, eu tô de verde pra combinar com a palestra. Muito bem. Bem-vinda, Nayane. Muito obrigado por defender o branding desse podcast. Alguém tem que pensar nisso. Alguém tem que pensar nisso. Não, nós, os próprios titulares aqui absolutos, estragamos o ambiente, mas ela não. Ela vem pra salvar esse período. Muito bem-vinda. Nayane Miranda. Eu tava olhando aqui pra cadeirinha do Homem-Aranha. É verdade. Porque vocês não sabem, mas a bolsa dela tá ali em cima de uma cadeirinha do Homem-Aranha, do Davi. E eu olhando pro nome dela aqui, lembrando do Miranha, como o Davi chama. Miranha. É, meu povo, Nayane Miranda. Não é Miranda. Ela que tem um currículo aqui que tem que ler, porque é muita coisa. Aí sim. Casada, mãe do Joaquim. Que eu fiquei sabendo agora, meu povo. Quem é o stalker é o Matheus. Verdade. Advogada, jornalista, é isso? Estou mentindo? Jornalista. Assessora de imprensa e de marketing digital na Êxito Comunicação. É isso? É isso. Como é que tu dá conta? Só Deus explica. Olha só. Muito bom. Nayane, eu não sei se tu conseguiu acompanhar aí os episódios. Que normalmente quando as pessoas vêm pra cá e maratona um pouquinho ali, né? Pra entender um pouquinho como funciona. Nós sempre começamos por uma pergunta padrão. Como que começa a história do nosso convidado com Deus? E aí a Nayane. Onde é que começa a tua história com Deus? Foi semana passada? Não foi semana passada. Mas onde é que começa? Bom, eu não tenho uma data, um dia. Eu acho que aconteceu tudo gradativo, né? Não é ligado à minha vida profissional, claro. Que a gente segue a vida profissional em apartado das situações religiosas. Sim. Mas os meus pais, eles são de outra religião, né? E durante toda a minha infância, eu via meu pai com outra religião. Tudo bem. E nessa caminhada que a gente foi seguindo, mas eu me sentia que faltava algo em mim. Caramba. E eu estudava no Colégio das Irmãs. Meu pai de outra religião e eu no Colégio das Irmãs. E eu sentia que faltava alguma coisa. Sempre na escola, eu via as crianças de uma forma de orar diferente. Eu sentia que faltava algo em mim. E eu fui observando e fui seguindo a religião do meu pai, né? Porque, obviamente, eu criança, seguia ali o que ele me levava e tudo. Agradeço a jornada. Mas sempre que eu ia a alguma igreja, eu sentia que lá era meu lugar. Sabe? Sim. Eu sentia falta de ter uma santinha, de ter o terço. Eu sentia falta, sabe? De tudo. E a minha avó, Dorina, muito religiosa, católica, ela sempre lá no interior de Canto do Buriti, ela levava a gente à missa, eu ficava achando bonito. Me dizia, por que ela usa aquela fitinha vermelha? Caramba, é muito bonita aquela fitinha. Aquela fitinha vermelha, eu ficava, eu quero usar essa fitinha vermelha. Minha avó faleceu e lá no caixão dela tinha a fitinha vermelha. E eu pensava assim, não, eu também vou querer a fitinha vermelha. Né? Ficava aquele sentimento, enfim. E aí, tudo que acontecia na minha jornada, né? Se era alguma tristeza ou alguma... algo que eu não gostasse, eu sentia falta de buscar o texto, mas eu não me encontrava, eu não sabia direito como é que eu devia seguir, né? Sim. Enfim. E aí, mas mesmo assim, sempre fui às missas, mas a conversão 100% ainda não estava ali.
E eu comecei a namorar com meu esposo, hoje, o Orlando, né? E ele ia pra religião do meu pai, a gente ia às missas às vezes e ficava aquela... Ia experimentando ali as experiências. E vocês se conheceram, ele já era católico? Ele é católico. Aí ele sempre foi católico, né? Sim, mas ele era aquele católico não praticante. mas ia de vez em quando, mas ele não tinha aquela rotina e tudo. E aí eu percebi, e acho que Deus me abençoou nesse ponto de entender que quando a gente casa, a gente tem que ter, em primeiro lugar, não só no casamento, mas na vida, Deus. Sim. Como é que eu vou criar o meu filho e ter uma família se eu não tenho uma organização na oração, no dia a dia, na religiosidade? Era a pergunta que eu me fazia. E eu observava, olhava para ele, para o meu marido, no caso namorado, e eu percebia que ele se sentia mais à vontade na igreja. Olha só. Embora eu também sentia aquela falta, sabe? Eu disse, é aqui. E aí eu conversei com ele e disse, amor, eu acho que a gente tem que realmente ir mais à igreja, às missas, participar. Eu vejo que você se sente mais acolhido, se sente mais à vontade. Eu gosto mais e tudo. E a gente passou aí às missas, direitinho, tudo certinho. Ele nessa jornada enquanto namorado mesmo. Sim. Casamos, aí tem o Joaquim, ia pras missas grávidas, tudo direitinho. Legal. E aí, quando tudo aconteceu, que a gente vai já chegar nesse ponto, né? Sim. Eu já tinha uma rotina com ele de sempre ir à missa, né? De sempre fazer as orações, de ler a Bíblia. Então, o chamado, graças a Deus, foi pelo amor, não foi pela dor. Que legal. Porque muitos vão pela dor. Sim. E o meu chamado foi pelo amor. Graças a Deus. Quando eu tive a dor, o amor já estava acima. É muito interessante porque quando a gente faz essa pergunta, né, no geral, as respostas... Para cada pessoa, uma resposta diferente, né? Então, a quantidade de pessoas é a quantidade de respostas que se tem. Né? 80%, 90% a volta lá. Exato. É verdade, cara. É verdade, bem lembrado. E aí, a bola que eu ia levantar era que algumas experiências com Deus, elas são episódicas, né? Tipo assim, tem o dia. Não, foi o dia que eu participei do Retiro X, ou o dia que eu tive a experiência tal e tal. Mas nem todo mundo, né? Às vezes, de fato, a experiência... A do próprio JVC é assim, né? A experiência de ser como se fosse realmente chamado. Chamada a dar um primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. E é interessante como isso se construiu na tua vida. Pra ti e pro teu marido também foi... Pra ele também foi dessa forma? Sim. Tipo, caramba... Também falta. Vamos conversar, vamos junto, vamos seguir, vamos orar sempre, vamos criar nosso filho nessa história e vamos criar uma unidade familiar dessa maneira, Deus acima de tudo, e vamos juntos e vamos nessa. Não teve a dor, foi pelo amor, de verdade. Caramba, que massa, que massa. Sabe, e assim, e quando veio a dor, que a gente vai já chegar nesse ponto, eu estava fortalecida. Sim. E vou explicar por que a dor veio, que eu entendi por que eu passei por tudo que eu passei. Tu conseguiu chegar nesse... Mas eu saí de lá a Fênix. Caramba, foi mesmo. Eu entrei a Fênix e saí a Fênix. Eu entendi tudo lá eu entendi. Caramba. Quer puxar logo a... Gente, esse podcast é o melhor. Não, tá vendo? Vamos dar um like. É isso. Mandar pros amigos. Gente, esse é o podcast melhor. Daí, esse é o melhor, não tem como. Ela ficou dando alguns spoilers sobre o processo da dor, né? Então que a gente já possa ir pular pra lá. Vamos chegar nela. Já vai lá. Tá todo mundo assim, mas e aí? Aí veio a barca. Eu fiquei curioso, cara. Ela falou que tipo, não, eu saí de lá, Fênix, não. Eu quero saber. Mas como aí onde rola o engajamento. Exatamente. Aí você que tá se perguntando, saiu de lá, saiu da onde? De onde? O que aconteceu? Vamos lá. E aí, não deixa de ser um dos motivos que chamou a nossa atenção para te trazer aqui. Sim. Né? Na tua história tem aí você ter passado por um AVC, né? Sim. Que deu uma reviravolta sinistra na tua vida. Sim. Né? Como foi que aconteceu? Né? Pra gente entender como foi que tu passou por aí. Né? Até pra gente... Eu falo por mim, eu, diagnosticado como síndrome do pensamento acelerado, meu cabeça não para, e aí mais a vida, aí eu fico caçando umas coisas, então a gente fica aí na vida ligado no 220, 320, e esquece de cuidar da saúde, né? E aí na tua vida acontece isso. Como foi que aconteceu? E se tu puder depois resumir pra gente quem era a Nayane antes, depois desse processo. Tá. Né? Eu vou responder a tua pergunta, mas já... falando sobre quem era a Nayane antes. Legal. Senão depois eu vou perder a ideia da questão.
como você bem apresentou, sou jornalista, também atuo na área do direito, né? Eu tenho 17 anos de formada em jornalismo e 10 a 11 em direito e carrego aí 5 pós-graduações e lidero uma empresa. Então, se você observar tudo isso, é muita atribuição para uma pessoa só, né? E antes de casar, eu trabalhava na área política, né? Então, eu trabalhava em campanha política. Eu saía com a mochila na segunda, não sabia quando é que eu ia voltar, porque era de hotel em hotel, município em município, né? E seguindo a jornada. Graças a Deus, foi muito bom. Agradeço aos meus amigos políticos. Foi lindo, foi ótimo. Só que uma vez, eu estava fazendo pilates. Uma amiga minha que é evangélica, vou mandar esse podcast para ela. Sim. A Thalita. Ela chegava atrasado direto, eu faltava, ela dizia assim, até quando tu não vai se priorizar? Até quando tu vai viver a vida fazendo o marketing, a comunicação, ou alguns processos e cuidando de outras pessoas? E você? Eu falei, amiga, nem sei. Ela disse, Nayane, tem uma hora que é pra gente. Eu falei, realmente é verdade. Casei, e aí fiquei, gente, eu não tenho tempo pra minha família. Caramba. Mas eu segurei o trabalho direitinho. E aí tive meu filho, e nessa transição de resguardo, né, teve algumas mudanças, e aí eu acabei optando por não seguir mais no caminho político, né? Sim. Conversei com meu amigo político, foi melhor pra mim, né, melhor pra ele também. Legal. Somos amigos até hoje, graças a Deus. Quero muito bem a ele. Mas eu não fiquei mais na equipe. No primeiro momento eu fiquei assim, saudade. Dá mesmo. É muito bom aquela jornada e tudo, mas glória a Deus. Eu cuidei do meu filho, curti meu filho, amamentei meu filho, vi os primeiros passos, eu estive com ele em todos os momentos. Então, Deus abençoou essa jornada. Então, você visualiza a Nayane de antes, full time. Toda hora é hora. E direto no celular, correndo, filmando, liderando, organizando. Pam, casei. Eu já dei uma chamada aqui, né? Teu marido, eita. Aí tem o Joaquim. Menina, eu vou ter um menino? Até o mesmo dia desse. Gente, eu tenho um filho. Eu tenho um filho. Caramba, de fato, uma pessoa saiu de mim. Eu cuido dele. Eu sou pai, às vezes eu fico, mesmo como assim, pô, tu tem filho. Pois é. Gente, isso é incrível. E aí, então assim, vocês visualizaram a Nayane de antes, né? Sim. Altamente full time, correndo aquela coisa toda, aí veio. Deus foi tão perfeito na minha vida que ele não fez nada abrupto. Ele veio, aí deu o casamento, aí veio o filho, e aí fui mudando a questão da percepção do trabalho, fui me acalmando mais, porque a maternidade faz a gente ficar mais em casa. Então eu fui percebendo que tomar um café, olhando assim por nada, é muito bom. O Padre Neto, meu grande amigo, diz a seguinte coisa: meus irmãos, experimente tomar um café, olhando para a planta, olhando para a natureza. Eu disse, Padre Neto, experimentei o que o senhor ensinou. E aí começou a chover. Aí eu passei 2 ovos, um cuscuz, Padre Neto deu 10 horas da manhã e eu tava lá. Eu não me ensina essas coisas não, é bom demais. Até engordei, Padre Neto, agora eu entendo por que você tá desse banho. Agora eu sei das contemplações. Agora eu sei o que é. Agora tudo faz sentido, Padre Neto. E ele sorria, eu digo, Padre Neto, passei 2 ovos, foi um cuscuz, pegava o queijo, tava dando 9 horas, 10 horas e eu lá comendo, meu Deus, Padre Neto, agora eu entendo. Ele sorriu e assim, então assim, eu comecei a perceber e contemplar a vida. Eu vejo que eu não trabalhava para viver, eu vivia para trabalhar. E hoje não. Hoje eu sei onde eu parou, agora é meu momento, é meu filho, é minha família, é gravar o podcast, é responder as pessoas com carinho, porque a gente tem que ter tempo para tudo. E hoje as pessoas não têm esse tempo, né? Então agora eu vou voltar para o AVC. Sim. Mas como eu tenho o drama, aconteceu outra coisa antes. Tá vendo? Continua no próximo episódio, então. Gente, esse é o melhor podcast. Tá vendo? Esse é o melhor podcast. Então, antes de você falar do AVC, eu quero falar para as pessoas. Conta pra. Eu vou deixar na câmera dela, enquanto eu tô falando. Pode deixar na câmera dela.
Vocês Pera, deixa eu sorrir. Ó, exato. Ao lado dela tem aí Essa aqui é um minha quadro. câmera. Isso. Esse aqui, ó. Um quadro lindo e maravilhoso com o logo da Paulinas, porque a Paulinas vai, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nos acompanhar durante pelo menos o ano de 2025 inteiro. E chegou agora, essa é a novidade, é o primeiro episódio que ela tá ali acompanhando a gente, a Bíblia da Paulinas. A Bíblia da Paulinas. Bíblia nova, Que é né? isso? A Bíblia. Então, se você quer ter, que eu sei que você quer ter, eu tô olhando pra câmera e pensando que eu deixei a câmera nela. Agora já pode voltar aqui. Né? Só... Então, você quer ter não ficar aquele... a Bíblia da Paulinas, eu sei que você quer ter, porque nós queríamos, tanto que ela tá ali. Então, É verdade. vá lá na Paulinas e lembrando que, indo pelo Dom Pode tem o quê? 10% de desconto, chega lá no caixa, ó, tá aqui. Vai no nosso perfil do Instagram. Tem um destaque lá. Paulinas, você vai tirar um print do cupom de desconto Dom Pode, 10%. Chegar no caixa, apresentar aqui, ó, 10%, você vai ter lá 10% nas compras das edições paulinas. É importante dizer que é das edições paulinas. Beleza? Que amanhã vai comprar dela. Eu vou chegar lá e vou dizer, olha, eu participei do podcast, é 20% de desconto na Paulina. Isso aí. Esse é o melhor podcast. Não, Esse é o melhor e quem é de fora agora? Porque só é válido pra quem é da... Quem for na Paulinas Teresina, né? É verdade, verdade. Tem o nome da nossa amiga de... Portugal. Tem Conceição. Dona Conceição, que acompanha. Foi mal, Dona Conceição. Mas vem pra Teresina, né? e Quem sabe a senhora não vai vir aqui conversar com a gente. E participa do podcast. Exatamente. O melhor podcast de Teresina, Brasil e região. AVC. Antes do AVC, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu e meu marido e meu filho estávamos sentados na sala da nossa casa, muito bem arrumados, que íamos ao shopping. Família feliz. E aí eu notava que o Joaquim estava muito irritado, chorando. Ele não é uma criança assim. E aí a porta da casa que a gente morava era uma porta de vidro, né? Bem grande. Era só vidro, frente e lateral, né? Eu gosto muito de contato com a natureza. Dava pra ver assim um portão. E a gente já ia sair e as cortinas estavam abertas. Todas. E eu escutei uma pancada. Forte, bem forte. E aí eu falei, amor, que barulho é esse? E outra pancada muito forte. Aí ele pegou logo o celular para olhar as câmeras. Na terceira não deu mais. Eram 3 homens, isso um mês antes do AVC, armados, né? Apontaram a arma pra gente. Nessa hora, eu fechei a porta, tranquei, né? O hábito, assim, corri, fechei, a outra tava trancada. E aí, como eu tenho um pouco de conhecimento, né? Aí eu falei assim, amor, não pega na porta. Porque quando você passa por uma situação assim, eles pensam que você vai reagir. Aí ele levantou o braço e na hora que eles entraram, que ficaram bem pertinho da porta, eu abracei meu filho e eu me lembro muito bem que eu disse, meu Jesus amado. E eu sei que foi essa palavra, essa frase que me salvou. Eu disse, meu Jesus amado. Foi o que eu fiz, abracei meu filho. Eu me emociono toda vez. E aí eu falei, amor, avisa o que tu vai fazer, avisa o que tu vai fazer. E ele disse, eu vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta. E aí eles deixaram. Meu marido abriu a porta. Meu marido abriu a porta, eles entraram, colocaram a gente de refém, levaram muitas coisas, levaram meu carro. E quando terminou lá tudo que eles fizeram, ele disse, e agora? Eu disse, vamos só fugir daqui. E assim a gente foi, procuramos abrigo, eles foram presos, enfim, a justiça dos homens foi feita. E aí nós decidimos mudar de casa, porque eu queria já uma casa mais segura. Fiquei com medo de morar, né? Fui morar num condomínio, enfim. E o que eu quero falar sobre isso? Que quando eles entraram, eu disse, meu Jesus amado. E não apenas isso. A gente foi embora, naquele dia fui pra casa e tudo. Pra casa da minha mãe, dormia aflita, dormia com roupa do corpo, toda aquela questão. E o neném chorando. No dia seguinte, ele disse, amor, a gente precisa ir na casa, ver o que é que ficou, o que é que sobrou, o que é que a gente tem procurando casa pra alugar. E entramos e tudo revirado, tudo revirado. Eu disse, amor, entra aqui no quarto. Olha o quarto. Gente, o quarto entrava assim, tinha uma cama e o escritório, né? Tudo revirado. Você sabe o que é tudo? Pronto, eu fico arrepiada. Juro, olha aqui, ó. Eu fico arrepiada. Mas na bancada que eu trabalhava, ficava meu computador aqui, o computador estava na cama. Aí, o computador estava na cama e aqui tinha um caderno, aqui tinha um livro de oração e aqui Nossa Senhora Aparecida. O quarto inteiro estava revirado, mas esse canto, onde estava Nossa Senhora Aparecida, eles não triscaram em nada. Eles poderiam fazer isso para cair tudo, tu entende? Até procurar entre as coisas. Ao lado de Nossa Senhora Aparecida tinha um carregador portátil, tinha um Kindle, tudo é valor. Eles levaram pizza. Por que eles não iam levar aquilo ali, sabe? E aí foi para mim foi profundo, né? Um sinal de que
ela realmente está ali nos abençoando, né? Sim. Ou seja, a casa inteira revirada, aquele espaço, não. Aí eu fui lá e tirei uma foto. Eles vão guardar essa foto. Ele de quê? Eu digo, desse registro, nesse espaço, né? Essa imagem, ela é desse tamanhozinho, tá na minha casa. Eu vou mandar pra vocês depois. Era da minha avó. A avó que eu disse, por que ela tá com a fitinha? Sim. E aí, minha avó faleceu e essa imagem ficou de casa em casa nos meus tios que não são católicos. E aí, eu cheguei na casa da minha mãe e eu disse, pai, e essa santinha aqui? Ele disse, era de mãe. Eu falei, papai não é católico? Eu disse, eu quero, ele pode levar. Do jeito que eu peguei, eu coloquei lá, assim que eu me casei, velhinha, do jeito que ela tá, e lá eu deixei e ela abençoou aquele momento, né? Acredito que, obviamente, foi porque Deus abençoou. Certamente. E Nossa Senhora Aparecida também intercedeu, colocando o manto protetor. Eu creio. É curioso porque, tipo assim, nós cremos que Deus é bom, né? Sempre. Então isso é inquestionável no nosso coração, principalmente de católicos e tal. E sendo Deus bom, ele não tem a inclinação de nos enganar, né? Uhum. Então, por exemplo, poxa, se a gente vê um sinal desse e a gente verdadeiramente crê que ali Deus operou e que ele deixou claro um sinal da presença dele através da mãe dele, cara, é um sinal real. Real. É um sinal real e, tipo assim, digam o que disserem, né? Não tem como... Respeito tipo assim, às demais opiniões, mas é um sinal real. É o sinal, tipo assim, foi o momento e o dia em que Deus falou com tua família, muito claro, né? Isso, então assim, Caramba. a gente fazendo aqui um resumo. Deus entrou na sua vida pelo amor, isso é um fato. Nossa Senhora Aparecida, ela já me protegia, né, indiretamente, sem eu avocar. Através da minha avó, eu tive um contato de ver que a minha avó cantava, ó, minha senhora, levantava as mãos, eu achava tão bonitinho ela fazer aquilo ali. Vou mandar o vídeo dela também pra vocês. Que legal. Muito legal ela falando e tudo. E aí eu peguei a santinha e disse, eu quero pra mim, coloquei ali. E no primeiro momento, ela disse assim, eu estou aqui te protegendo. É isso. Porque a mãe pede e o filho obedece. Certamente. O filho escuta, o filho aceita, o filho acolhe. Isso da gente perceber que a gente não tá sozinho, né? Não. Eu acho que uma das maiores bênçãos que a gente tem, né? Na nossa fé católica é isso, de entender que ninguém se salva sozinho. Não. E de que a gente tem muitos com a gente, Muitos né? amigos do céu. E aí, nesse caso, tem a nossa mãe no céu. Não deixa de ser um sinal de que tu tem a tua avó intercessora cuidando, né? A gente vai chorar agora ou só depois? Um dos meus, porque são momentos como esse que nos faz recordar que aqueles que se vão são intercessores que a gente ganha, né? Sim. E as avós sempre estão. E eu vou revelar uma coisa aqui pra vocês no podcast que o meu coração pediu pra falar. Que ela vai ouvir e ela não sabia disso, sobre a minha madrinha, né? Na hora que eu falar do AVC, eu vou explicar o que eu vou dizer pra vocês. Ela não sabe o que me pediram pra fazer. Graças a Deus eu não fiz. Mas vamos voltar pra falar sobre o AVC, porque eu converso demais. Por isso que esse é o melhor podcast. Esse é o melhor podcast. Né? Então, falando em AVC, que horas são, Matheus? Enche meu copo aqui de água. Gente, meu marido essa hora tá com o menino. Disse, eu volto já. Foi uma mentirinha do bem. Tá vendo? Não, muitas almas vão ser alcançadas por essa. Com certeza. Não, com certeza. Certamente. Exato. Não, com certeza. Então, vamos lá. O AVC. Um certo dia. Estava aí, Serelepe. Pedro Álvares Cabral, quando? Então vamos lá. Eu tinha que contar pra vocês o que aconteceu na minha casa, pra vocês perceberem quanto Nossa Senhora Aparecida falou comigo diretamente. Entendeu, né? Um mês depois, aconteceu o AVC. Praticamente foi um mês, uma semana mais ou menos. Eu acordei num certo dia e eu senti esse braço dormente. Meu Deus, esse braço tá tão dormente, a mão assim. Só que eu tenho um problema de ponto de tensão, certo? Eu digo, não, deve ser alguma coisa relacionada. Falei com a amiga fisioterapeuta, ela, amiga, vem fazer uma liberação, vai dar tudo certo e tal. E o braço voltou. Eu digo, deve ser esse ponto de tensão que realmente passou. E aí fui trabalhar. Trabalhei normal com AVC, ó, por cima. Aí de tarde fui fazer a liberação do ponto de tensão e o AVC por cima. E aí quando foi à tarde encontrei com um colega médico e disse... Olha, eu tô sentindo isso. Ele, não, isso todo mundo tem. Eu disse, meu Deus do céu. Caramba.
Aí eu disse, rapaz, tá puxando. Quando foi à noite, eu já tava com o braço que ele caía, assim, ó. E eu disse, meu marido, amor, esse negócio tá muito ruim, tá estranho. Eu pegava assim um braço, sentia, não sentia. Ele, minha filha, eu vou marcar um ortopedista pra você. Pra amanhã? Eu, pois tá bom. Dormi com esse AVC. Caramba. Acordei gata massa, fui fazer pilates. Porque se é ponto de tensão, bora esticar as costas, vai liberar. E eu com o AVC lá, fazendo meu pilates, cabeça pra baixo, eu lá toda... Caramba. Fui pro salão, depois do almoço, fui para o salão fazer o cabelo, porque o braço estava doente, eu não podia ficar feio, fui fazer o cabelo. Fui pro ortopedista, pleníssimo. Cheguei lá, o médico avaliou tudo, ele disse, olha, eu descarto todas as possibilidades da ortopedia. Aí eu olhei para ele e disse assim, doutor, o senhor acha que eu tô tendo um AVC? Aí ele disse, é uma possibilidade. Eu vou lhe encaminhar para um especialista. Um neurologista. Aí só com aquele papelzinho na mão, eu disse, mas ele não descarta a possibilidade. Me encaminhar para um neuro. Né? Aí tentei falar com o neurologista que eu já conhecia. Sim. Aí ela disse, não, ele só volta daqui a 7 dias. Eu digo, tá repreendido em nome de Jesus pra minha missa. Deus me livre. Eu disse, não, eu quero saber. Eu vou lá no hospital de urgência. Fui, peguei meu carrinho. Fui lindamente. Eu mesmo. Fui. Só não. Caramba. Aí, esse braço já eu tava perdendo completamente o movimento. Tinha uma blitz no caminho, né? E eu disse, Senhor, aqui de 2 uma. Porque se eu cair nessa blitz, eu não vou ficar com conversa, não. Vou dizer, chama a ambulância, eu me leva. Eu vou aproveitar o policial. Mas ele deixou passar. E aí eu me mantive em oração, eu digo, seja feita a tua vontade. Lembro que quando eu cheguei no hospital, o braço era totalmente... Não tinha mais. Eu peguei o braço assim e coloquei assim no bolso, sabe? Pra não ficar balançando, né? Aí eu entrei, quando eu falei, fui na triagem, que eu expliquei o que era a moça. Não, já furou logo a fila, já falou que você não é atendida. E aí, a médica disse, mas você só sente o braço? E eu, sim. Aí ela, a perna não, e eu não. E ela, e o rosto, sorria, eu... Normal. Sorria pra ela sorriu pra mim, normal. Ela é estranho. Aí fizemos vários exames lá, coração e tudo, fizemos uma tomografia. E aí, quando fiz a tomografia... A pessoa que fez do coração, a mesma profissional, eu perguntei, quanto tempo demora o exame? Do sangue, quanto tempo demora o exame? Na tomografia eu perguntei, quanto tempo que demorou o exame? Aí o rapaz olhou pra mim e disse assim, mais ou menos uns 40 minutos pra sair o resultado. Eu, tá bom. Aliás, primeiro fez o exame, quando terminou o exame, ele já tava todo carinhoso comigo, vamos. Eu digo, é tão simpático. Ele tinha visto, né? Sim. Aí eu disse, quanto tempo que demora pra sair o resultado do exame? Uns 40 minutos. Eu falei, pois eu vou pra casa da minha mãe, que ela mora muito perto. E aí eu vou esperar em casa. Aí ele olhou pra mim, sério mesmo, e disse assim, moça, me espere na recepção. Às vezes, a gente quer ganhar um tempinho da vida, não vale a pena, por favor. Caramba. Foi um anjo. Palavra profética mesmo, né? Gente, foi um anjo. Sério? Ele foi um enviado. Aí eu olhei pra ele e falei, tá bom. Aí fui pra recepção e disse, amor, o homem lá mandou esperar. Eu com essa fome já pedi um hambúrguer. De fato, eu tava olhando pedindo um hambúrguer. Sim. Gente, esse é o melhor podcast. Exatamente. Esse é o melhor podcast. Esse é o melhor podcast. Não tem como. Mas aí eu te pergunto, esse hambúrguer que tu pediu, foi da Atlântida Burger? Porque é nosso patrocinador. Atlântida Sério? Burger. Gente, esse é o melhor podcast. Eu não sabia, a gente não combinou isso. Eu quero um hambúrguer da... E você vai ganhar hambúrguer no Virada Vital. Olha, podcast dos crossovers. Parece que a gente combinou, a gente não combinou essa propaganda aqui, não. Mas realmente, Atlântida Burger. Então, provavelmente tá passando aí, ó. Exatamente, em algum lugar, Atlântida Burger. Agora, eu não sei se ela pediu, porque é longe. É longe. Mas você vai pedir agora na sua casa. Enquanto você assiste o vai saber exatamente o gostinho do Atlântida que ela vai comer ao final desse episódio. E quando eu receber o meu, eu vou postar no meu Instagram e vou dizer se é realmente bom. Tá, mas naquele dia que ela pediu não foi Atlântida. Segredo. Sim. Enfim, e aí eu estava lá, e aí logo ele veio, o rapaz, e disse assim, olha, vamos lá pra sala, que a médica vai falar com você. Aí eu falei pro marido dele, mas tão simpático. Chega no hospital, fica esperando lá na cadeira, ele, vamos deitar. Aí eu disse, não. Você tá com dor de cabeça? Eu disse, não. Ele, não, mas deite. Aí segurava aqui, eu disse, pois tá. Aí eu fiquei lá deitada, né? E nesse momento, tipo, na tua cabeça já passava, tipo, caramba, eles estão me tratando diferente. Eu disse, não. Ou tava... Que é isso? Algo de errado não está certo. Exatamente. Aí eu olhei pro meu esposo. E é engraçado que eu liguei pra ele. Amor, eu tô indo para o hospital porque o médico disse que é melhor procurar, né? Urgência. Tu vai pro treino? Aí ele... Não, vou ficar com você. Eu...
Nem precisa. Não, mas foi com outro braço. Isso aqui. Foi com esse mesmo. Você vai pro treino, ele tava no bolso. Você vai pro treino. Enfim, aí eu fui. E quando eu cheguei, ele já estava lá. E entrou comigo na sala, fiquei deitada. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Aí eu fiz só assim, ó. Aí, né? Aí chegou a médica, né? Ela disse, olha, a gente... olha, ela analisou os seus exames. Eu disse, não, doutora, diga logo. De trás pra frente, como é, e depois a senhora explica as outras coisas. Ela, não, mas é porque a gente visualizou que você está tendo um AVC hemorrágico. Minha gente. Aí eu comecei a me tremer. Me tremia. E ela, você tá passando bem? Eu falei, só tô nervosa, mas eu tô bem. Eu realmente tava bem, mas a gente fica assim, né? Sim, chocado. Né? Chocada, eu tô bem. E aí, ela disse assim, e você precisa repetir a tomografia já com contraste... E você vai pra UTI. Pronto, as placas tectônicas bem ali se moveram. Eu disse, gente, tá bom então. Aí eu fiquei me tremendo e ela disse, o que você precisa? Aí eu falei, eu preciso do meu celular de 15 minutos. Gente, eu tenho um trabalho. Sim. Eu tenho que honrar com as pessoas que eu trabalho. Sim. Aí eu falei, amor, me ajuda aqui a levantar. Eu me sentei, peguei o celular. Você vai fazer o quê? Eu falei, peguei o celular não. Peguei o celular. eu preciso trabalhar 15 minutos. Aí ele olhou pra mim e falei, eu preciso trabalhar 15 minutos. Fulano, assim, faça coisa tal e tal. Para as pessoas mais importantes, eu expliquei o que estava acontecendo. Eu disse, fala com minha esposa, eu só tenho tantos minutos. Eu vou pra UTI e depois ele explica. Mas eu fui e deixei tudo encaminhado. Eu tenho uma mente muito boa para lembrar das coisas. Eu não esqueci de nada. De nada. Aí a minha irmã logo chegou, tava perto, eu era minha esposa. E aí chegou a hora mais linda do podcast. Gente, esse é o melhor podcast. E aí eles já me colocaram na cadeira de roda, aí começou a humilhação. Começou na cadeira de roda, aí me levou pra lá. E aí, me lembro, eu na cadeirinha aqui, aquela porta, essa roda muito grande assim, né? Aí eu olhei, aí tava lá aquela coisa da tomografia, o aparelho, né? Aí veio o anjo. Aí eu olhei pra ele e disse, obrigada. Eu me emociono quando eu falo sobre ele. Eu tenho que achar ele. Eu acho que eu achei essa semana. Sim. E aí eu disse, obrigada. Aí ele só fez assim, um leve sorriso, que a gente não sabe se ele tá sorrindo, né? E aí eu já fui mais entregue, aí me colocaram lá, deitadinha, direitinho. Ele disse, não pode se mexer, vou colocar o contraste, você pode sentir isso. Eu falei, o que é que eu posso sentir? Ele disse, você pode sentir uma queimação. Eu digo, então tá bom, eu já sei o que é. Fiquei quietinha. Eu disse, tá bom. Aí eu disse, eu não vou sentir nada. Em nome de Jesus, eu não vou sentir nada. Gente, eu não senti nada. Porque contraste para algumas pessoas, realmente, né? Sim. Não senti nada. E aí, me colocaram lá pra fazer a tomografia, eu fechei os meus olhos. Lembro exatamente as palavras. Fechei os meus olhos e eu disse, meu Deus, se o Senhor permitiu, eu sei que o Senhor vai cuidar. Porque eu sou tua filha, Senhor. Eu falei com essa palavra, que o Senhor tenha misericórdia de mim. E eu te peço, meu Deus, a oportunidade de honrar o teu nome, de viver com meu marido e de criar o meu filho. Aí eu lembro exatamente quando eu disse, minha Nossa Senhora Aparecida, tu és mãe, me cubra com o teu manto protetor, o manto que salva. Eu creio e eu vou me curar. Gente, aquela sala é fria, mas eu juro pra vocês que naquela hora eu senti um manto. Caramba. E eu fechei meus olhos ali quietinho, eles colocando as coisas e eu fiquei. E eu rezei um Pai Nosso e disse, Senhor, eu creio. Eu creio. A gente tem que crer. É isso, é isso. Quando a gente crê, quando a gente tem fé, aquece o coração de uma forma que nem a gente sabe explicar. E aí, quando eu saí ali, tudo... Gente, cadê os lenços do podcast? Boa. Vamos providenciar. Gente, isso é o melhor podcast. Na hora da emoção não tem o lenço. Exato. É quase o melhor. Não é o melhor podcast. Mas vai ser o próximo. Eu fiz graça agora porque pra não parar de chorar, gente. Estratégia. É estratégia. Enfim. Aí quando eu saí lá, que ele já me colocou na cadeira de novo, que abriu a porta, eu já vi a minha irmã, a Nájila. E ela chegou, pelo amor de Deus, chorando. Fica bem. Aí ela se ajoelhou assim, aos meus pés na cadeira de roda, eu olhei pra ela muito sério, eu disse, Nájila, não te preocupe, eu vou me curar. Por quê?
quem vai se meter na tua vida se não sou eu, Nájila? Ela sorriu, me deu um abraço. Claramente, ela disse, eu te amo. Eu disse, e é com essa positividade que eu estou entrando nessa jornada, nessa batalha, que eu vou vencer. Aí a gente começou a sorrir e tudo. Minha outra irmã tava viajando, aí eu fiz um vídeo pra ela, mandei, eu disse, vai dar tudo certo. E pronto, e rapidamente a gente trocou a roupa, botou a roupinha na humilhação. E aí fui pra UTI. E meu marido até falou esses dias que foi o dia mais difícil pra ele. Caramba. Foi me deixar na UTI, né? Sim. E também o dia da cirurgia, né? E aí quando entrou... Gente, aquele filme deitado aqui, as luzes, e a cadeira andando, meu marido do lado, o soro, e eu lá, gente... Quase filme mesmo. Não, era um filme, porque eu não, no fundo, eu não sentia que eu tava vivendo aquilo. Parecia que eu tava... vivendo de fora, né? Parecia que eu era um isopor, porque eu via todo mundo muito assim, e eu tava tão aquecida, Sim. sabe? Caramba. Não quer dizer que eu não tava... Claro. Eu nunca tive medo. Olha só. Eu nunca tive medo, o Senhor testemunha, eu nunca tive medo. Tive momentos de tristeza, porque eu sou um ser humano. Mas medo, eu nunca tive medo. E aí, quando abriu aquela porta da UTI, eu olhei pro meu marido e eu falei, até amanhã. Ele, até, amor, porque a visita era 11 horas. Sim. E aí eu entrei lá e tal, fiquei de boa lá, eu disse, bom, Senhor, vamos lá, né? Vamos orar. E comecei lá na UTI a minha jornada de oração por mim e por outras pessoas que também estavam lá. Pessoas que não sabiam, estavam em coma, pessoas que eu percebia que precisavam de alguma força. Em algum momento eu me desconectava dessas pessoas porque eu também precisava de oração. Sim, claro. Então eu não podia doar toda a minha energia, né? Não é egoísmo, também é proteção. E aí quando foi no dia seguinte, 11 horas da manhã, me lembro, quando a porta de novo se abriu, eu olhei meu marido assim, ele vinha desolado, chorando. Oh, amor, eu não queria ter chorado, só que eu falei, amor, pode chorar, tá tudo bem, o médico já passou aqui, já disse que acha que é do uso do anticoncepcional, vamos fazer uns exames e vai dar tudo certo. E não é o fim. E tá tudo bem. Aí a gente começou a conversar, dei força pra ele e perguntei como é que tava o neném e seguimos. O Joaquim tinha quantos anos? Eu comecei a me perder no tempo depois que eu entrei lá. Sim. Hoje, em fevereiro, ele faz 2 anos, agora dia 15. Então, ele tinha 1 ano e 4, 5 meses. Sim. Né? Eu ainda amamentava. Entendi. O neném, né? Caramba. E aí, começou a jornada, faz exame, o que tem. Eu vou até começar a tentar resumir, senão vai dar meia-noite. Não, tá ótimo. Estamos dispostos. Vamos dividir o podcast em 2 etapas, porque isso é o melhor podcast. E aí, eu só vou me aprofundar sempre na parte que é mais importante pra gente, para o ser humano, que quando fala a palavra, né? E também pro nosso podcast, né? Que já é meu também esse podcast. Com certeza. Não, aumentou a família já. Pois é. Então, quando eu entrei na UTI, que eu fiquei lá, fiz minhas orações, recebi meu marido, conversei. Eu disse, amor, eu preciso de livros aqui, porque... O tempo passava devagar. Caramba, imagina. Eu não tenho o costume de ficar em televisão vendo receitas. Exato. Os episódios da série já acabaram todos. Pois é. Precisava de livro. Ele levou 2 livros pra mim. Como ele me conhece? Ele levou um livro de oração, né? Um diário espiritual. E levou outro livro jurídico pra eu estudar. Tá ali o complemento perfeito, né? Eu fico pensando, numa situação como essa ali na UTI, tem alguma orientação com relação a isso? Porque o professor tá tendo ali, a cabeça tá do jeito que tá. Gente... Calma, não lê muito calma e não pode... Porque... Aí pra tranquilizar, ela fala de ler um livro jurídico. Gente, não, o livro jurídico falava ainda mais sobre crimes. Ave Maria, tranquilo demais. Olha, crítica construtiva. Sim. Eu acho que as pessoas que trabalham na saúde são maravilhosas, não tenho o que reclamar. A equipe que me atendeu foi Deus que enviou. Mas eu acho que eles não podem transformar tudo muito automático, porque nós não sabemos como funciona tudo. Sim, eu acho que a família deve receber um papel. O que pode levar, o que não pode. Eu entrei lá só com a minha dignidade e uma escova de dente. Depois eu descobri que poderia levar um livro, que eu poderia levar uma imagem, que eu poderia tantas coisas que eu não sabia. Quantas pessoas não sabem? Eu mesmo não sabia. Não sabia. Eu entrei só com, pelo menos, a minha escova de dente. Sim. Deixaram a minha escova de dente. Eu só não esqueceria minha escova de dente por causa da minha esposa. Com certeza levaria. Aí, dia seguinte, meu marido foi descobrindo que podia levar outras coisas, foi levando sabonete, livro, enfim.
pra manter, né, a dignidade. Enfim. Tava com o apartamento montado dentro do... Era, pois é. E aí, quando foram 6 dias que eu fiquei lá, nesse momento inicial, eu sei que quem tá nos ouvindo, né, tem a curiosidade de saber o que aconteceu nesses 5 dias. Então, eu vou resumir a parte do que aconteceu para focarmos na parte que mais interessa. Então, assim, foram 4, 5 dias, 5 dias, exatamente, que eu fiz exames, né? Nesse período eu fui de ambulância para outra unidade para fazer um exame, radiografia, se não me engano, exatamente, a radiografia, que não fazia onde eu estava. E também eu não podia sair de lá sem essa radiografia, porque ela ia dar o conforto para os médicos me colocarem no quarto. Sim. Deixa eu ver se eu falei certo. Exatamente, a radiografia. Quando saiu o resultado da radiografia, eles disseram assim, ótimo, então acho que foi o do uso do anticoncepcional, a gente pode dar alta para ela pro quarto. Fui toda feliz. Caramba. Aí depois veio o balde de água gelada. Nesses 5 dias que eu passei lá na UTI, eu observava a cara dos médicos. Eu sentada lá, eu ficava calada. Sim. Isso. Aí ele passava o plantão. Nayane Miranda, não sei o que, AVC hemorrágico, a pessoa, sim, sequelas, braço, não sei o que. Eu falei, não, doutor, meu braço já tá ótimo, porque inclusive a fisioterapia já não sei o que. O médico olhava pra mim, eu falei, nenhuma sequela. Eu falei, não, eu ainda sinto um pouco de dormência, mas meu braço tá ótimo. Os médicos sempre fazem assim, ó. Tipo assim, é um milagre. Sim, caramba. Gente, é um milagre. Porque eu passei 2 dias com esse sangue aqui babando na minha cabeça. Caramba. E eu ali com uma mínima sequela do braço, entende? Com certeza. E aí chegava outro médico, ele chegou, eu vou ficar na cadeira. Aí eu cruzei assim as pernas estudando. Vou marcar texto lá por cima, fazendo meus resumos e tal. Porque, eu acho, não sei se você viu no meu Instagram, tem assim, primeiro dia. Eu entrei lá sem saber escrever. Perdi o movimento. Primeiro dia, aí eu, Deus. Segundo dia, família. Terceiro dia, Orlando, Joaquim. Todo dia eu exercitava a escrita, mas aquilo para mim era um conforto. Eu não sabia que fazia parte de fisioterapia. Depois que me disseram que era bom, né? Porque eu estava ajudando a minha cabeça a lembrar. Recuperar a memória motora. Eu só queria preencher meu coração ali e eu fui preenchendo com essas informações, sabe? E aí o médico chegava lá e eu estudando, já era o livro do crime, né? Estudando lá e tal. Aí ele olhava, Nayane Miranda, doutor, tudo bom? Aí ele, você que teve AVC? Sim, foi o mesmo, foi um prazer. Aí ele olhava, você tá estudando? Eu falei, o conhecimento não para, não importa onde a gente esteja, a gente tem sempre que estudar. Aí ficava brincando com os médicos e tudo. Brinquei muito, me diverti muito lá. Levei tudo com leveza, sabe? Você não pode caminhar, por me segura. Sempre foi com muitas brincadeiras, né? Foram 5 dias que eu conheci realmente a presença de Deus. Não fiquei com crise de ansiedade, não fiquei surtada, não fiquei nada. Eu senti que esses 5 dias, além dos 11 dias de hospital, mais o outro de UTI, que ficaram 6, no total 16, foram dias de caminhada para fortalecer a minha fé. Mas, sobretudo, esses primeiros 5 dias, eu me senti como... Sabe quando Jesus está no deserto? Sim. Ele está lá no deserto. E aí ele tem um caminho. Ou outro caminho, que foi, obviamente, que ele não seguiu. Foi tentado pelo diabo. Qual o caminho que ele quis? O caminho certo. O caminho da oração. O caminho de fortalecer a fé. O caminho da esperança. O caminho do amor. Porque o que é a fé? E agora eu falo para todo mundo que está nos ouvindo. E eu sou a prova do milagre. Fé não é dizer, tenho fé que vai dar certo. Não. Fé é saber caminhar mesmo na escuridão. Fé é você tentar abrir o olho, tá tudo escuro, e você dizer, meu Deus, eu creio em ti. E foi essa fé que me curou. Tava tudo escuro, todo mundo desesperado, as pessoas chegavam pra falar comigo, gente, tá tudo bem, eu creio. O Deus do milagre já me curou. Eu tenho fé. Então, lá no deserto, na UTI, que eu estava sem celular, sem nada, só depois que chegaram os livros, eu estava como? No deserto. Exato. Era tu e Deus, era tu e a presença de Deus. E foi o momento que eu mais me conectei. Senhor, eu creio. E aproveitei para orar pelas pessoas que estavam fora em desespero, por pessoas que estavam ali, gente,
duas coisas lindas que aconteceram na UTI. Tinha uma moça, eu vou falar o nome dela porque se a família vê esse podcast, glória a Deus. Que legal. Mas eu acho que não sei. Ela tinha sofrido um acidente e eu tava aqui na 4 e ela certo comigo. E ela lá toda ajeitadinha lá com... Como é o nome? Entubada, com aquele negócio aqui também. E os pais chegavam, falavam com ela e tudo, e ela não reagia, às vezes era só involuntário. E eu lembro muito bem que eu deitava, fiz meu diário de oração ali, eu olhei para ela e disse: Senhor, faz um milagre na tua filha, que está aqui na minha frente. Ana Rafaela, foi um acidente de carro. Eu disse: Senhor, dá uma alegria para a família, para a mãe dela, para o pai. Mostra, Senhor, que é possível também ela voltar. Eu peço, Senhor, por essa moça que precisa do teu milagre também. Lembro que passou fisioterapeuta. Passou brincando com ela: Ana Rafaela, mulher, bora conversar, Ana Rafaela. Eu adoro conversar, Ana Rafaela. Senna é o nome dele. E aí, ela teve uma reação na mão, assim. Ele, Ana Rafaela, não reage assim, Ana Rafaela. Que ela começou querendo ficar rebelde. Ele brincou e tudo. E ali, horário de visita às vezes era diferente, eu deitada. Aí chegava os pais e eu sentia tanta vontade de falar com eles, mas eu também tinha que respeitar o espaço de cada família. Sim, claro. Eu disse: mas eu vou orar, que o melhor presente é uma oração. Sim. E aí, eles lá e tudo, e eu vi, né? A preparação das pessoas lá da UTI, penteava o cabelo dela para receber os pais, fazia uma trança. É lindo, sabe, o trabalho. Quem tá consciente também vê muita coisa bonita. E tudo. Preparava ela, e eu vi eu lá, quando a mãe dela chegou, eu fiz um Pai Nosso e tudo. E eu vi lá, quando a moça mexeu assim, teve acordou um pouquinho, e a mãe dela abraçou, beijou. Caramba, que legal, cara, que legal. Fiquei muito emocionada. Fiquei muito emocionada de Senhor. Tô começando a entender. Agora eu vou dizer pra vocês, que já antecipando, o que Deus quis de mim nessa jornada. Eu merecia um AVC? Merecia. Porque se não merecesse, Deus não tinha me dado. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, tenho muitos amigos, sou jornalista, tenho um dom da oratória, me formei nisso, sou comunicadora, né? O meu Instagram tem muitas pessoas que me seguem, né? Que acompanham a minha rotina. Sim. Mas por qual motivo, filha, que tu me ama tanto, que tu tem tanta fé, e tu não leva o meu nome para as pessoas? Por que tu fica só para ti? Esse foi o meu chamado. Caramba, olha só. Foi o chamado para eu entender que eu, como filha de Maria, sim, eu tinha que falar no nome do nosso Senhor, em nome do nosso Senhor. Dizer para as pessoas que Deus cura, Deus existe, que nós estamos aqui para viver uma vida, assim, material, porque nós precisamos. Secular, né? Tá no meio do mundo. Mas, acima de tudo, é Deus. Como é que eu posso amar tanto a Deus, tanto, ser uma mulher de tanta fé e não ficar falando? Chamando as pessoas para orar, entendeu? Dando testemunhos, conselhos, lendo a Bíblia para outras pessoas. Foi assim que Deus me chamou, entendeu? Então, eu fui... Não foi pela dor, foi pelo amor. Porque em nenhum momento lá eu tive medo. Em nenhum momento eu tive medo. Entendeu? Caramba, é interessante porque enquanto você falava, né, eu tava pensando, poxa, de fato, não é difícil a gente conhecer dos nossos amigos, né? Sobretudo as pessoas que não têm uma vivência de igreja, né? Uma vivência frequente na igreja, né? Essas pessoas, elas costumam dizer que acreditam, têm fé em Deus, mas que eu acredito em Deus e eu tenho a minha relação pessoal com Ele. É só eu e Ele. As pessoas falam isso. E tal, né? E o quanto que, às vezes, a gente acredita que isso é respeitar o outro. Né? De que não falar de Deus, não falar da nossa fé, é respeitar o outro para que o outro não se ofenda ou não pareça que a gente queira impor a nossa opinião sobre tal. Quando muitas vezes, se não sempre, claro, né? Com a devida medida, né? É uma prova de amor falar em quem você crê, né? Tipo assim, poxa, claro. E como esse Deus, ele interage comigo. Por que guardar algo que é tão bom, né? Caramba, a gente crê que Deus é de fato bom. Olha o tamanho da minha fé só pra mim. Poxa, não faz sentido, né? E muitas amigas minhas, né? Essa eu não vou falar o nome porque ela tá com uma questão de depressão. Ela chega, amiga,
visitar. Ela fala assim, vim te visitar. E tu tá me dando palavra de conselho. Eu dizia assim, mulher, tu cria vergonha. Amiga, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor. Ela, amiga, como é que tu tá aí? E eu tô assim, eu tô boazinha. Ela sabe que é ela. A carapuça chegou. Chegou, vou mandar pra ela. Digo, aí, bichona, falei de ti. Ela, amiga, realmente, a gente tem... Então, assim, lá dentro eu já comecei. Porque eu saí dos 5 primeiros dias sabendo o que é que Deus queria comigo. Então, quem entrava lá, eu já... E lá na UTI, gente, isso é real. Vamos lá. Teve um dia que teve uma pessoa que não se sentiu bem. Tava lá. Eu disse, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Fiz minhas orações e tudo, não deu tudo certo. E aí, fui fazer o exame. Aí teve um dia que eu tava assim, eu digo, oh, Senhor, queria tanto ter aqui uma imagem pra mim. Uma imagem. Queria tanto mais Nossa Senhora Aparecida, uma cruzinha aqui pra eu olhar. Pedi pra alguém trazer pra mim. Fiquei assim pensando. Aí eu deitadinha lá, mas enquanto eu não tenho, eu vou mentalizar. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Aí eu ficava assim. Ah, já sei. A Catarina, uma amiga minha. A Catarina tem a Nossa Senhora Aparecida. Gente, a casa dela tinha uma área assim, né? Aí tem uma prateleira. Lá em cima é a Nossa Senhora Aparecida. Lá em cima. Só olha realmente quem faz assim. Aí eu, a Catarina, ela tem a Nossa Senhora Aparecida. Aí eu me conectei. Aí eu orei, despedi a Deus proteção. Que aqueles dias fossem tranquilos, porque eu queria muito ver meu filho, gente. Aí eu orei, eu disse, Nossa Senhora Aparecida, cobre meu filho com o teu manto protetor, me protege aqui nessa jornada, nessa luta. Caramba. Fechei meus olhos, orei, pedi a Deus tudo mais, tal, tudo certo. Orei. Mentalizei a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Gente, depois que encontrei com a Catarina, que eu pude pegar meu celular, que eu já estava no quarto, aí eu disse, amiga, eu orei, lembrei da tua imagem, tal, tal. Aí ela me disse, foi antes de ontem, hora tal. Caraca. Ela disse, Nai, foi a hora que eu peguei uma escada, subi, peguei a imagem da Nossa Senhora Aparecida, coloquei na mesa na minha frente e orei por você. Que isso, cara? Que isso? E aí, na mesma hora, ela disse assim, amiga, eu quero te dizer que essa imagem, ela não é minha agora, ela é sua. É um presente. Caramba. E ela tinha comprado em Aparecida. Caramba, cara. Nossa. E aí ela foi me visitar com essa imagem, aí todo mundo chorou. Agora, gente, eu tenho que sair bonita do podcast. Não posso estar feio no podcast, não. E a Catarina me deu a Nossa Senhora Aparecida. Caramba, que história. Olha só, vocês estão entendendo, gente? Quem tá... Surreal. Como é que ela pode? Eu nem falei com ela, entende? E ela pegou e colocou, gente, a imagem lá em cima. Ela disse, eu nem sabia que tu sabia que lá tinha uma imagem da Senhora Aparecida. E eu tinha visto, eu achei tão linda. E quando eu vi, eu falei assim... Que linda. Minha avó era devota da Nossa Senhora Aparecida. Pensei na minha avó, sabe? E aí ganhei a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Ela ficou no quarto. Lá no quarto eu coloquei Nossa Senhora Aparecida. Ganhei outra também da minha irmã. Com uma amiga dela. Tem essas imagens, montei lá. E eu deitada aqui, sempre que eu acordava, eu via. Fazia minhas orações, eu via minhas orações. Aí num belo dia, 2 dias antes da cirurgia, vou já falar sobre a cirurgia... Sim. Não, bora arrumar esse quarto aqui. Tirei tudo lá e coloquei ao meu lado. Todas as pessoas que entraram lá disseram assim, meu Deus, eu tô sentindo a energia. É isso. O médico entrou e olhou, um dos médicos disse, nossa, que lindo. Eu disse, e abençoado. É isso. Aquele quarto tinha uma energia, sabe? Surreal. Aquele quarto estava surreal. Aí eu continuo falando, quer me perguntar alguma coisa? Cara, não, eu ia só comentar, porque, tipo, as pessoas subestimam algumas coisas, né? A gente tava participando de um retiro uns finais de semana atrás, né? E a gente lia um texto que falava sobre a eternidade da alma, né? Que às vezes a gente olha para as pessoas e tal, e a gente tende a prender a atenção só na vida dela, mas não prolonga o olhar, e o olhar que eu digo é a contemplação sobre a vida mesmo, né? Não prolonga o olhar sobre a eternidade daquela alma, né? E o texto dizia isso categoricamente, né? As almas são eternas, né? As almas, elas são eternas.
elas permanecem. E elas estão num lugar que não pertence só à matéria. Enquanto falava, né, da relação com a Catarina e tudo, existia uma conexão espiritual. Existia ali um mundo, né? E a gente pode definir dessa forma, né? Mas um mundo espiritual que ligava essas duas almas, tipo assim, de uma maneira indubitável. Tu tava pensando nela, ela tava pensando em ti. Surreal. E, tipo assim, ao mesmo tempo. Gente, eu pensei na imagem. Eu fiz uma oração porque eu queria uma imagem comigo. E naquele momento ela sobe na escada, pega a imagem e vai orar por mim. Juntas em oração. Gente, glória a Deus. É isso. E aquela coisa, né? De tipo, caramba, olha, uma oração sincera, ela não pode ser subestimada, cara. As pessoas não podem esquecer do poder de uma oração. O padrinho do meu filho, Jairo, a prima dele, ela é freira, né? Lá com o Papa. Uhum. E eu recebi a mensagem dele dizendo que a prima dela tinha falado com ele, estavam lá orando por mim. Uau. Gente... Tá vendo? É a igreja. Caraca, isso aí é surreal. Gente, foram tantas orações que eu ainda tô assim, blindada. Agora já... pra gente poder avançar para a cirurgia em si, né? Tava falando sobre todo esse processo, né? E o quão foi bonito e necessário. Porque muitas vezes, para muitos, aqui é só tempo. É só tempo. Tem muita gente que pode olhar para tua história e pensar, pô, mas 5 dias, foram 5 dias, né? Foram 5 dias primeiro, não tem? Até poder... Ir pro quarto. Ir pro quarto. Caramba. Mas... Calma, que agora... começou agora o podcast. Sejam bem-vindos. Exato. Inscreva-se no canal, coloque seu comentário. Deixa aí seu comentário, né? Pra próxima temporada a gente vai chegar no 5ª temporada, 7º episódio. Não. Mas gente, a gente entender, né, agora. Que isso não é tempo por tempo. O que pra muitos é tempo, pra Deus é tratamento. Eu tenho certeza que tu não teria chegado lá se não passasse por tudo isso, né? Sim. Com a mesma paz e com a mesma força que tu chegou. Mas não vou te cortar, não. Como foi? 5 dias pro quarto? Pronto, aí fui pro quarto, toda feliz. Aí 8 meses depois. Toda feliz porque fiz o exame e a Peraí, sou de idade, gente. Não, todo mundo de humanas. Inclusive, saúde também é humanas, né? Então, já vê o nível de intelecto aqui do rosto. Pronto, tive alta. Por quê? Exatamente, eu tive alta da UTI pro quarto porque eu fiz uma angiografia. Angiografia é um exame que eles colocam tipo um besourinho na cabeça da gente, que fica andando lá pra ver o que é que tá rolando, pra depois contar pro médico o que é que deu. Caramba. É um fuxiqueiro. Foi o exame mais doloroso, porque a anestesia com contraste aqui na pélvica dói demais. Nossa, mas quando foi feito esse exame, que era tão besouro andando na cabeça, água gelada, água quente, apaga tudo, acende tudo, porque a gente faz acordado, mas não dói, gente, não dói. Só dá anestesia. Eu disse, bom, ele aí já viu tudo. Não é possível, depois dele ter fuçado. Viu tudo. De Uber. Pronto, de Uber na minha casa, Uber. Deu R$100 aquele Uber, que ele andou. Taxa dinâmica. Exatamente. E aí, quando fui pro quarto, eu disse, tá. O médico disse, olha, por esse exame, realmente, você teve um AVC por uma questão do anticoncepcional. Eu digo, graças a Deus, não vou operar. Logo depois, saiu o resultado da radiografia, que apontou com clareza o que realmente eu tinha. O que é que eu tinha? Eu tinha uma malformação na veia, chamado cavernoma. Nome esquisito, de caverna. A pessoa já nasce com isso. Qualquer pessoa pode ter e não apresentar nada, viver a vida inteira. E ele disse assim, olha, você pode operar ou não, porque está calcificando. Aí eu falei, não, doutor. Ele, o que é que você escolhe? Eu falei, não tenho o direito de escolher. Porque o senhor estudou, tem a formação, o senhor escolhe. O que eu devo fazer? Ele disse, a cirurgia, porque a cirurgia, ela vai te dar uma certeza de uma vida tranquila. Porque você já teve esse rompimento. Qualquer coisa, é um AVC. Sim. Então é melhor você cortar esse erro e resolver agora. Aí eu falei, pois eu tô pronta. Tá bom. Doutor, como é a cirurgia? Ele super tranquilo. Ai, graças a Deus. Vamos partir sua cabeça. Isso. Depois daí ficou tudo... Cortar a camada tal. Isso é tico-tico. Pois a gente vai... Cortar a camada tal. Partir o seu cérebro. Afastar. Eu falei, Aí depois a gente bota um stand aí que fecha o cérebro, que fecha a camada. Eu digo... Tá ótimo. Ele vai funcionar eu já depois, tava, né? não, mas a vida todinha mesmo vive tranquilo, sem precisar. Não, eu falei pra ele, doutor,
assim, se puder, você já tá lá, botar o chip da beleza, aproveita, né? Enfim, aí eu falei pra ele, tá ótimo, tá bom, doutor. Pois tá ótimo. Beleza. Ele saiu, chorei. Não por medo, porque a minha expectativa foi frustrada. Pronto. Não é porque eu tive medo, foi porque eu criei uma expectativa. Eu já vou embora, vou ver minha filha amanhã. Foi por isso, mas não por medo. Comecei outra jornada. A batalha que tá até no meu Instagram, porque o seguro saúde que eu tenho, ele não queria aprovar um aparelho. Esse aparelho, ele faz um mapeamento da cabeça para diminuir a possibilidade das sequelas, né? Ou não queria aprovar, ou estava demorando. Não quero julgar. Só sei, meu amor, que foram 5 dias de UTI e mais 8 esperando o aparelho dentro do hospital. Mas eu ficava, por que essa demora? Mas Deus falou comigo e eu entendi o porquê. Agora eu vou contar pra vocês por quê. Porque eu amamentava meu filho e tava dando mastite. O que é mastite no seio? É uma infecção. Se eu tivesse sido operada naquele momento, possivelmente ia ter uma infecção aqui, que podia subir pra minha cabeça e não estaria aqui no melhor podcast. Então eu precisei compreender também. Levei fisioterapeuta, né, que cuidou de mim. A Karina, maravilhosa. A minha amiga demais também. Abraço, carinho. Um abraço, um beijo no coração. Eu gosto de falar das pessoas porque marca a vida da gente, né? Sim, faz parte. E aí, ela é especialista nessa parte de mama e tudo. E ela foi muito séria. Ela disse, amiga, você precisa tomar um remédio para secar o leite. Porque para ela era confortável receber o dinheiro dela e fazer o tratamento. Mas ela foi humana, ela foi mulher, ela foi mãe, ela foi amiga. Toma um remédio, vai ser melhor pra ti. Eu falei, vou pensar. Gente, eu achava que eu ia sair dali amamentando meu filho como se nada tivesse acontecido. Gente, eu operei na cabeça, o braço tava vendo movimentar. Como é que eu amamentar uma criança? Ela já comia tudo, é aquele apego, né? Aí eu disse, não, eu vou pensar. Aí quando ela saiu, eu conversei com meu marido, disse, o que é que você acha? Aí ele ficou calado, ele é calado. Tanto que eu falo, ele fala menos. Por isso que dá certo, só eu falo. Assim, né? É uma palestra em casa, eu falo e ele escuta. Sei como é. Aí ele olhou assim pra mim e eu falei, eu queria que você decidisse por nós. Porque nós, sou eu, né? Ele, eu acho melhor você tomar um remédio. Eu, tá bom, deixa eu só fazer minhas orações. Fiz minhas orações, aí tomei o remédio. Ele, como é que você tá? Eu falei, eu tô ótima. Foi a melhor coisa que eu fiz. Tomei o remédio, secou o leite, minha gente. Logo deu certo a questão do aparelho, deu certo a cirurgia para eu ser operada. Então, essa semana é porque eu tinha que entender que eu não podia ir com essa infecção para eu vir pro podcast. Certamente. Olha. Então, assim, Deus também, em termos de atrasar o aparelho, foi para que eu entendesse que para eu me salvar, para que eu me salvasse, eu tinha que tomar medicação, né? 8 dias lá, nesses 8 dias. Dancei fit dance. Eu vi eu vi alguns vídeos lá, interessante. Aprova o aparelho, por favor. Aí aprovou o aparelho, eu digo, agora todo mundo aqui vai dançar. Chamei a moça da limpeza, a moça da cozinha, a enfermeira, todo mundo dançando, agradecendo que aprovou o aparelho. Gente, eu tinha que dançar. Ela mandou o caos, pô. Foi o caos. Então, assim, tirando essa parte das danças, né? Eu fiz muitas orações, recebi muitas orações. Foi uma jornada linda. Graças a Deus, eu tive a sabedoria de entender o propósito, né? No dia da cirurgia, aliás, esquece o dia. Antes da cirurgia, eu falei com um amigo, essa história, graças a Deus, eu não esqueci. Falei com um amigo, eu disse, vem aqui pra gente conversar e tudo, vamos fazer uma oração, e ele foi. A gente começou a orar e tal, conversamos. Ele perguntou pra mim sobre o que eu achava sobre a cura espiritual, sobre Deus curar, e conversamos sobre isso. Ele disse, vamos fechar os olhos, vamos fazer a oração. Aí eu fiquei fechando os olhos, orando. Aí ele, vamos mentalizando, Deus, nesse momento, cuidando de você, fazendo preparo para sua cirurgia. E eu fui entrando naquela onda, eu fui me jogando naquela onda.
E sabe o filme de Jesus, quando Jesus caminha, assim? Sim, que passa a roupa dele, aí que a pessoa pega e vem aquele brilhinho, entende? Pronto. Aquela roupa, assim, na cor crua, mais ou menos. Combinando com... Com a paleta do Não Pode. Inclusive, eu estava na paleta do Don't Pode e eu não tô. Cara, tem um problema. Pois Agora, a gente continua. E aí, eu deitada lá naquele momento lá, e aí eu lembro muito bem ele falando, olha, Deus já tá curando, Deus já tá intercedendo, já está dando tudo certo. E aí eu passo, e a minha mente ia naquela oração, e aí eu via assim, eu lembro, eu fecho o olho e eu via como se eu estivesse deitada num lugar baixo, e Jesus passasse caminhando, e eu visse do joelho dele para baixo, e uma chinela tipo de couro, assim, sim, né? Sim. Caminhando com a terra assim subindo, e o brilho assim, da túnicazinha, da roupa de Jesus, como se eu pegasse aquele brilho e viesse, eu fiquei ali naquela imersão. Caraca, quando acabou, preste atenção. Quando acabou isso, eu falei, eu creio que a cirurgia já começou. Mas eu também sei que eu preciso passar pela cirurgia dos homens para concretizar o que Deus já fez na minha cabeça. E é assim que vai ser. Gente, vou para a cirurgia, né? Um lapso temporal. Quando eu abri o olho da cirurgia, que eu me olhei no espelho, eu tava com a bandagem que faz que as pessoas gostam de usar. Como é o nome que eu esqueci agora? É a atadura? Era uma atadura, mas as pessoas... Era em volta, assim, né? Um turbante. Turbante. Eu tava tipo com um turbante na minha cabeça, porque eles também faziam uma trança, deixa a gente bonitinha, né? Tipo um turbante na minha cabeça. Quando eu abri o olho, eu disse, meu Deus... Era o tecido, a cor que eu vi quando eu tava naquela oração. Nossa, gente. Caramba, Aí eu olhei pro espelho e falei, meu Deus, obrigada. Até o pano. Aí sim, cara. Por Deus isso é que muito carinhoso, né, cara? Deus é muito carinhoso. Deus é tão carinhoso que na minha jornada, nos pequenos detalhes, eu recebi a mensagem de Deus. É isso. Que em todo segundo, todo preparo, assim, pra pegar Nossa Senhora, da cor da roupa de Jesus, sabe? Da oração do amigo, da minha amiga levar a santa pra mim. Gente, surreal. Poxa, eu preciso tocar o coração das pessoas. Meu testemunho é muito lindo. Agora que bom que... Fico orgulhosa disso. São coisas pequenas que só foi permitido tu entender porque tu tava em conexão com ele. Sim. Tudo isso, né? Porque é muito fácil passar desapercebido, né? E eu não tive medo. Olha só. É surreal. Eu sabia que eu ia voltar a Fênix. E Nayane, tipo, depois disso, a gente vê, e é muito interessante que tu coloca isso muito claro no teu Instagram, né? O passo a passo, né? De como é que foi, desde quando tava ali ainda tentando, por exemplo, dar uma garfada pra poder comer, até a hora que tu tá dançando ali no bailezão. Já chegar na dança. E tal. E aí, depois eu queria também... Como é que ficou a tua relação? Porque depois eu vi algumas vezes, né? A tua relação com o Santíssimo, né? Inclusive lá na comunidade Ora, acredito, né? E tal. O que tu conversava lá? Porque foram algumas semanas onde Deus te acompanhou de uma maneira indubitável. E aí, de repente, tu sai de lá... Bonita, né? Eu pesquisei aqui cadê a melhor que eu tinha. E aí, de repente, tu sai dessa presença que era inquestionável, né? Caiu um pouco o nível, né? Mas inquestionável, mas que ainda era intangível, né? Pra estar ali diante da Eucaristia. Como a prova viva do milagre de Deus. Exato. Como é que foi quando tu chegou lá, tipo, a primeira vez que tu olhou pra Eucaristia e disse, caramba, tô aqui. Eu não tinha o que dizer. Só abaixar minha cabeça e dizer, Senhor, obrigada. Não tinha palavra. Obrigada por me permitir viver nessa jornada chamada vida, que é tão curta e as pessoas não valorizam, que é tão curta e as pessoas deixam para amar o amanhã. E o amanhã pode não existir. Caramba, sim. O amanhã pode não ter, a gente tem que amar agora. Então eu disse assim, Deus, obrigada pela oportunidade de conviver com meu filho, criar meu filho com meu marido. Obrigada pela oportunidade de estar na jornada chamada vida. Obrigada por me dar a honra de levar o teu nome ainda pelos dias que me restam. E peço a Deus todo dia para me abençoar, para que eu consiga converter as pessoas em nome de Jesus.
Porque é diferente quando a gente tem uma fé. A gente sabe que acontece uma coisa de... tá bom, depois vou ver, tá tudo certo, tá tudo vaga, tô nem aí, quebrou o carro, que alegria, feliz que tem o carro pra bater. É diferente, gente. É diferente. E eu quero tocar o coração das pessoas, sabe? Sim. Pessoas próximas a mim, muito próximas, que está com uma fé superficial, sabe? E eu vou conseguir. Porque para Deus não é possível. Com certeza. E as orações estão aqui para isso, né? Todo dia ouro. Eu tenho um ponto que eu fiquei curioso. Isso. Porque na paternidade aí a gente entende o que é a relação pai-filho. Uhum. Mãe e filho não entendo como sou mãe, sou pai. Mas depois de passar tudo isso, como foi a primeira reação? O primeiro contato ali com o teu filho? Depois disso, terminou a cirurgia, voltou... Tu já pulou a cirurgia, ainda vou te contar um negócio. Não. Aí, segura aqui. Gente, ele quer encerrar o podcast. Falar do filho. Não vou esquecer. Não vai porque tá na linha cronológica aí. Porque... Não posso esquecer algo que foi 2 pontos importantes. 3 pontos. Complementando o que você falou. Eu posto no Instagram, depois eu passei mal um período, né? Tive que parar de postar porque eu precisava descansar. E eu dizia, meu Deus, eu preciso falar. Eu vou gravar um documentário. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou falar, eu preciso falar. Não deu poucos dias, ela entrou em contato comigo. Olha, a gente tem um podcast, eu digo, eu vou falar. No melhor podcast de todos. Não preciso fazer nada, eu vou falar no podcast. Tá vendo? A oportunidade, eu quero falar. É meu momento de gravar no melhor podcast. Falando sobre isso, né? Que foi uma oportunidade também, gente. Eu procurava forma, porque pra mim foi pouco. O que eu tô fazendo é pouco. Eu queria falar mais sobre a vivência espiritual. Não sobre a questão de saúde. Eu queria falar sobre a questão espiritual. E que nas entrevistas que eu dei era superficial demais. Tu viver já é tocar as pessoas. Olha, é, te entender que tu tá aqui depois de tudo. Aí eu fui a um evento da minha amiga Kátia Silene, de uma revista, né? Aí foi o primeiro evento que eu fui assim, eu me arrumei toda, quando eu cheguei, todo mundo olhou pra mim, eu falei, amiga, tô me sentindo tipo assim, ex-BBB. A celebridade. E todo mundo, eu me senti tão importante, foi lindo. E compartilhei também nesse evento a história. Mas voltando lá pra parte que... Sim, você tava no pós-cirurgia ali. Né? Não, eu fiz as orações do centro cirúrgico. Sim. Quando eu cheguei lá, eu fui lá com meu tesourinho até a porta, meu marido e tudo. Aí eu olhei pra ele e disse, vai ficar tudo bem. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. E aí eu entrei lá toda... Eu juro, eu ficava assim, ó. O médico tinha chegado, aí o médico chegou. Você é a Nayane? Sou eu, sim. E todo mundo do lado. Se treme. As pessoas falavam, outras pessoas estão fazendo cirurgia. Se acabando. Eu olhei pra uma mulher que estava ao meu lado... Senti vontade de falar pra ela a seguinte coisa. Você vai fazer a cirurgia? Eu falei. Oi, você vai fazer a cirurgia? Ela, vou. Aí eu falei assim... Aí o que eu falei? Não, o que eu queria dizer? Eu queria dizer assim... Que Nossa Senhora Aparecida lhe cubra com o manto protetor e que Deus, acima de tudo, minha irmã, lhe proteja. Era isso que eu queria dizer. Quando eu virei pra ela e eu disse... Que Nossa Senhora Aparecida lhe cubra com o manto protetor, ela disse... Não. Só Deus. Aí eu, que Deus te abençoe. Talvez de outra religião. Sim. Mas eu orei por ela também. Não escapou da minha oração. Não escapou da minha oração. E Nossa Senhora estava nela. E Nossa Senhora estava nela, com certeza. Tá bom. E se ela estiver vendo esse podcast, ela vai lembrar disso. Pois é, e aí os médicos entraram e falaram assim, nossa, você vai fazer a cirurgia? Eu do AVC, aqueles lá. Aí o médico olhou pra mim e disse assim, gente, eu nunca vi uma pessoa... Então, assim, eu digo, porque hoje é o meu dia. É o dia da minha cura. Que Deus já me curou e agora vocês vão concretizar o que já está feito. E aí a gente começou lá e tal. Foi a cirurgia que era para durar 4 horas. Mais 1 hora disso, 1 hora daquilo. A cirurgia em si durou 2 horas e 45 minutos. Quando meu marido ligou pra minha irmã, Naira, lá, o que aconteceu? Ele, não, tá tudo bem, foi um sucesso. Ela, mentira. Gente, se Deus já tava fazendo cirurgia, o médico foi lá só costurar. Só fez lá, tá tudo certo. Então. Beleza? Criar uma intimidade aqui com o cérebro dela, bacana. É tipo isso. Praticamente, né?
E foi um tempo foi menor, minha recuperação, quando eu saí, né? Depois eu fui pra UTI, cheguei lá, foram analisar a questão de dreno, essas coisas. Não, ela sangra pouco, já vai pro quarto no outro dia, digo, glória. E eu lá no quarto esperando que ia ter mais um dia, e já recebi o ferro alto, de glória a Deus, minha gente. Caramba. E aqui, eu quero dizer pra vocês dois, que eu falei pra vocês lá no início, eu digo, vou falar uma coisa sobre a minha madrinha. Sim. Que ela não sabe, mas... É o momento. É um momento, mas ela vai assistir esse podcast e ela vai gostar de saber disso. No passado, a gente não estava tão próxima, né? E aí tem aquelas picuinhas da família, né? Toda família tem. A grande família. E uma pessoa chegou pra mim e disse assim, olha, madrinha não pode ser assim. Madrinha tem que ser assim. Madrinha tem que ser assim. Ela não é uma boa madrinha. Você deveria ver na igreja uma forma de tirar ela pra ser sua madrinha. Hoje eu sei que não se tira a madrinha. Você pode não conviver, você pode fazer madrinha de crise, mas tirar a madrinha... Aí eu pensei, eu vou tirar a madrinha, vou tirar a madrinha. Aí eu ficava pensando naquilo. Mas Deus é tão bom e passou tudo. E eu fiquei com a minha madrinha. Não escutei aquele conselho, nunca fui em busca de tirar minha madrinha. Foi só uma conversa ali de... Não tem no histórico do, sei lá, como remover... Não tem no histórico. Nunca pensei, nunca pesquisei, nunca fui remover minha madrinha, nunca... Deixa ela no cantinho dela, fiquei no meu cantinho. Minha madrinha é sim uma mãe pra mim. E me lembro que eu tava no hospital, eu ia fazer a cirurgia, eu liguei pra ela no dia. Eu disse, madrinha, toda feia, os cabelos por cima. Liguei de vídeo, madrinha. Ela, bonitinha. Ela tem um sotaque. Faltou só um batonzinho vermelho. Ai, que linda. Gente, horrorosa. E aí eu disse, madrinha, eu vou fazer a cirurgia. Ela, tô sabendo, minha filha, mas vai dar tudo certo. Eu digo, eu tô ligando pra saber se a senhora pode vir cuidar de mim, me ajudar. Porque eu não sei como é que eu vou ficar. Braço, perna. Aí ela disse, vai banhar agora? Não tem tempo nem banhar, não? Eu disse, mulher, eu vou comprar tua passagem, dá tempo. Ela, pois ótimo. Ela fala assim, porque eu queria resolver as coisas da igreja. E aí, vamos ver a passagem. E a gente verificou a passagem, ela chegava na ligação que eu fiz, tipo, 3 dias depois, né? Ainda tava, 4 dias depois. E tava na luta da história do aparelho, né? Sim. Nesse tempo todo, deu certo pro aparelho, né? Sim. Autorizaram. Ela chegou... No dia da cirurgia, minha madrinha chegou no dia da cirurgia. Você tá entendendo? Aí eu disse, mulher, se eu soubesse, faltava só tu chegar, tinha te chamado antes. E ela chegou com a minha Bíblia, com a cruz que eu quis tanto que eu não lembrei de pedir a ninguém. Chegou com uma vela de Nossa Senhora Aparecida. E com uma blusa de Nossa Senhora Aparecida me entregou. Me deu um abraço e ela deixou a família dela para cuidar de mim. Caramba. Os filhos são 2, são 3, na verdade, que o outro faleceu, são 3. Os 2 filhos, o companheiro, o gato. A igreja. Ela foi na igreja e disse que tinha que cuidar de mim. Largou tudo e veio cuidar de mim. Passou 30 dias só comigo. Então, eu aproveito, assim, agradecer a Deus, né? Porque não deixou eu pesquisar como remover a madrinha. A minha madrinha, que sim, é uma mãe pra mim, né? Graças a Deus. Ela foi assim, sempre que eu falo da minha madrinha, eu me emociono. Ela é muito bonitinha. Ela é muito bonitinha. Foram 30 dias com a minha madrinha, assim, que... Ela tá chegando, vou mostrar ela pra vocês. Tá certo. Ela é muito bonitinha. Olha, tá vendo? E aí meus pais, né, nessa jornada, meus pais foram muito... Não foram os pais que as pessoas esperam em cima. Porque eles estavam sofrendo tanto que ficaram afastados. Papai só me visitava de óculos escuros. Eu pensava que era estilo, que ele tava chorando. Eu fui saber depois. Não, beleza, porque o sol tá muito quente, de óculos escuros lá. Ele disse que ia ir pro banheiro, secava lá e botava o óculos, né? E hoje eu vim saber o que foi tudo isso. Então, minha madrinha também supriu esse espaço, né? Minhas irmãs presentes. Fiz a cirurgia, né? Tive alta, fui pra casa, sem o movimento do braço. E a perna não conseguia ficar em pé, né? Sem equilíbrio na perna direita. Comecei a fisioterapia no dia seguinte e um profissional lá no hospital disse assim pra mim, olha, mais ou menos como você tá, você vai passar assim uns 2 meses pra caminhar. Aí eu,
Aí na minha mente tá repreendido em nome de Jesus. Confia, bicho. Confia. E com um mês, como você viu, eu postei um vídeo dançando um forró. Olha só. Mas, rapaz, ainda acertei o passo. Cara, e não era tipo assim um forrozinho. Não era rodando. Era um negócio tipo assim, que se eu tivesse... Dança dos famosos. Famosa. Era um negócio surreal, é sério. Eu não danço um pra lá e pra cá. Dois pra lá E falando sobre isso, quando eu tava com 15 dias, que eu tava começando, né, a mexer e tal. Aí eu botei o espelho aqui, botei o celular, aí eu comecei a gravar. Gente, vocês aí que tem um movimento no braço, que não sabe fazer o delineado do olho de gatinho. Aí minhas amigas, humilhou! Porque vocês que tem o movimento na mão, olha a minha mão, ó, o olho do gatinho. A maquiagem ficou perfeita. Então eu fui tirando, fazendo brincadeiras com a minha situação. Fui fazendo a maquiagem, tentando escovar o cabelo, né? Só a parte que podia, claro, tem que puxar na parte da cirurgia. E fui vivendo, agora o cabelo tá crescendo pra cima, ninguém precisa ver essa parte. E tá tudo ótimo, o cabelinho aqui tá tudo bonito. Tudo sob controle, só não pode molhar. Acontece nas melhores famílias, mas eu quero saber como é que foi encontrar teu filho. Foi o vídeo que bateu não sei quantas milhões de visualizações. Você viu isso? O trouxa não viu aqui. Eu não vi, porque quem é o stalker é ele. Tu viu? Conta pra nós. Caramba. Não, eu quero que ela conte, cara. Eu quero saber como é que foi. Tipo assim, Exato. tava lá, ele tinha ido já te visitar antes? Não, é assim. Não, tal. Eu não quis. Eu não queria ver meu filho. Por quê? Primeiro que ele não podia entrar na UTI. Segundo, eu tava no hospital. Não sabia quantos dias que ia ser pra cirurgia. Não sabia quanto tempo que eu ia passar ali. Eu encontrar o meu filho para depois ter outra ruptura. Caramba. Pra ele não ia ser bom e nem pra mim. Ele ia embora gritando meu nome. Mamãe, eu ficar lá me acabando. Eu não podia passar por essa emoção. Sim. E nem ele. A minha irmã, que é a madrinha dele, a Naira, ela ocupou o papel de mãe. Dormia abraçado com ele, ficava com ele. Então, eu acredito que ele ficou um pouco confuso naquele rolê. Como é que é? Ele era tá? pequenininho aí. Então, assim, ele chamava mamãe, aí ela, a Dinda chegou! E foi naquela brincadeira que ele foi indo. Eu escolhi encontrar com ele de uma vez só. Porque eu encontrava com ele e não tinha mais ruptura alguma, tava todo mundo grudadinho ali, entendeu? Sim. Então, foram 16 dias e 4 horas e 20 minutos sem meu filho. É bem mais doloroso. Caramba. Foi, e eu fiquei assim... Toda vez que o médico entrava, eu falei, eu vou sair daqui quando? Você tá ansiosa? Eu falei, não, eu só quero ver meu filho. A cirurgia é quando? Você tá com medo? Eu falei, não tô com medo, eu só quero ver meu filho. Eu sei que eu vou sair daqui, mas eu quero ver meu filho, tô com saudade, eu quero ver meu filho, eu tô com saudade do meu filho. Na UTI, a médica, tá tudo bem? Eu falei, tá, eu só quero ver meu filho. Todo mundo já sabia, a cara que queria ver meu filho. Ainda assim, aquela que queria ver. A cara do filho. Então, assim, o que doeu em mim nos 16 dias? Nunca tive medo. Não me senti sozinha, nem na UTI. Minha família estava toda lá. Meu marido, meu Deus, eu disse pra ele, né? E eu disse lá na comunidade de Ori, no dia do testemunho, eu disse... Ele fez exatamente o que ele prometeu no dia do casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias das nossas vidas. E ele sentava na cadeira lá, de calça jeans, toda arrumada. Eu falei, amor, tu não quer ir dormir em casa, não? A minha irmã dorme aqui. Ele, não, aqui tá ótimo. Eu falei... Aí ele pegou... Seu inimigo, essa. Ele tá ótimo. Ele, amor, é como se eu estivesse no ônibus. Simples assim. Se hoje tu viaja de calça, ele bota eu todo no ônibus. Eu falei, é por isso e por muito mais que eu te amo de paixão. Então, assim, disse também lá na comunidade de Ori. Quando chegou um dia, ele disse, meu amor, me deu um beijo. Ele, você tá tão linda. Eu fiquei me achando, né? Fui no banheiro, eu falei, ô louco. Mentiu grande, mentiu rude. Eu olhei pra ele e falei... Eu nunca disse pra ele, antes da comunidade, né, do testemunho. Aí lá eu disse, eu descobri que você mentiu pra mim. Aí todo mundo, eu falei, você disse que eu tava bonita e eu não tava. Aí ele começou a sorrir, aí depois ele me disse que eu sempre sou bonita. Ele mente, esse ponto. Mas eu acreditei e me senti melhor, né? É isso aí. Mas eu olhei pra ele, ô louco. Tá essa beleza não, mas deu tudo certo. Caramba. É isso? Puxa. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu acho que eu falei tudo certo. Caramba, não, eu acho que é isso, cara. Tem alguma... É claro, a gente passou infinitos recados aqui e tal, e eu, de fato, acredito que algumas mensagens vão ser passadas. Eu tenho essa esperança mesmo. Tipo, assim, real, sabe? Mas eu quero te falar uma acredito. coisa. Eu postei o vídeo com meu filho, né? E acreditem,
Eu recebi muito feedback positivo e negativo. Sério? Pessoas diziam assim, pra que fazer isso na frente da criança? Eu tô beijando o meu filho. Gente. Eu nunca vou beijar meu filho, não posso chorar beijando meu filho. E outra coisa, lá no vídeo eu tava muito emocionada. Sim. Muito emocionada, muito emocionada. E lá, chorando, eu disse... Nossa Senhora Aparecida curou a mamãe. E chorava e beijava ele, curava. Nossa Senhora Aparecida que curou a mamãe. Em seguida, eu falo... Deus me curou porque Deus é acima de tudo. Obviamente, na minha emoção, eu expliquei. Claro, sim. Aí, muitas pessoas... ela não cura, só quem cura é Deus, só quem cura é Deus, só quem cura é Deus. Mas vamos lá. Só quem cura é Deus. Isso é um fato. Acima de tudo, Deus. Acima de tudo, Deus. Mas na Bíblia, na própria história, o que foi que Jesus fez? Ele pegou os discípulos para curar em meu nome. Exato. Ou eu tô mentindo? Real. Nem um ponto e nem uma vírgula. Então aquilo é mentira? É isso. Quem disse pra mim, quem foi lá no meu Instagram me dizer coisa desnecessária? Então, se Deus chegar pra Maria e falar assim, em meu nome, cure, ela não vai curar porque ele quer? Certamente. Né? Então, eu creio que a mãe pediu, intercedeu por mim, Deus me curou, e ela sim me protegeu com o manto dela. Me acolheu, secou as minhas lágrimas com o manto dela. E Deus me curou. Entende? É isso. Então, eu acho que esse é o caminho. Ah, certamente, Sim. certamente. Cara, a sensibilidade espiritual de quem quer enxergar as coisas, elas não olham pra essas coisas tipo assim, a terminologia da palavra que fulano usou, tá. Não, elas estão interessadas no essencial mesmo. Né? Quem de fato viu o que aconteceu, quem estava atento ao que aconteceu, Entendeu o que eu quis dizer. entendeu o que quis dizer. Até porque em seguida no vídeo eu falo, só Deus cura. Eu falo chorando, chorei muito. Sabe? Nossa Senhora Aparecida, sou devota. Nossa Senhora Aparecida, obviamente. Não percebi ainda. Rapaz, eu nem surpresa. Curioso, né? Engraçado que uma amiga da minha mãe viu que eu tinha passado por isso através de outro Instagram, de uma pessoa que postou, e ela foi lá me visitar. Ela disse, olha o que eu trouxe pra ti. O chaveiro Nossa Senhora Aparecida. Eu digo, oh. Ela disse, não, é porque eu fiz uma viagem, Clara, tem tantos meses, eu tava procurando, e aí quando eu vim te visitar, arrumei os vestidos e caiu. Eu digo, eu vou levar pra ela. Olha só. Então você consegue perceber a construção? Certamente, Sim, certamente. Né? E eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, porque as pessoas, elas querem ir à igreja, mas elas não sabem o caminho, não sabem como fazer. Começa cantando. Vai no YouTube. Músicas religiosas. Bota lá Padre Marcelo Rossi, todo mundo conhece. Frei Gilson, Frei Gilson canta para ora, faz oração, ensina. Gente, não sabe como começar, começa cantando. Vai cantando, porque quem canta... Reza 2 vezes. Reza 2 vezes. E quando a gente... Várias... e quando a gente tá em casa, que a gente começa a cantar, a energia da casa muda. Sim. Mas, Senhor, quando eu te vejo... Você começa a cantar, a energia muda, o dia é melhor. Experimentem, digo para meus amigos aí. Vamos pro trabalho cantando uma música religiosa. Vamos cantando. O Pai Nosso cantado. Vamos cantar Ave Maria, vamos cantar. Não sabe orar? Canta. Anota a letra, fica lendo. Porque você chega no seu trabalho fortalecido, nada lhe abala. Tanto que até hoje, tem números religiosos que rezam com salmos, né? E os salmos são composições. E a música que me marcou, eu dedico a vocês. Não vou cantar, não sei cantar. A gente tava esperando aqui. Eu dedico a vocês, mas eu quero cantar, né? Eu dedico a vocês, os meus amigos aqui do podcast e todo mundo que tá nos assistindo. Terra Seca. Sim. Porque diz que o meu coração deseja te encontrar como a terra seca, né? Anseia pela chuva. Quantas pessoas estão hoje no momento de terra seca, precisando de uma chuva? Então, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E foi a música que a Isa Luiz, nossa cantora famosa, finalista do The Voice, maravilhosa, sim. minha amiga, cantou com todo carinho e o coração dela no dia lá na comunidade Ori.
Ela cantou essa música pra mim e pra todo mundo que tava lá. E eu sei que Deus tocou o coração de muita gente. E vai tocar também aqui. Gente, é bom demais. Amém. Nossa, que dia, meu amigo. Que podcast. Que é isso? Só de podcast. Pra tu deixar um recado, mas paulada atrás de paulada, irmão. É isso. Então, se você não pegou, cria vergonha na sua cara. E converta-se. Muito bom. Escutem essa música, por favor. Terra Seca. E vamos lá pro meu Instagram. Aí sim. Veja o seu peixe. Inclusive, dá êxito aí. Fala do êxito, se for o lugar, claro, né? Gente, olha, eu pedi a Deus pra me trazer aqui. Pra falar mesmo sobre ele. Aí, isso Deus tá cuidando ali. Aproveitando a oportunidade. Sim. A empresa de marketing, de comunicação, a gente trabalha nesse segmento, assessoria de imprensa, marketing digital. E era o que eu ia te dizer. O que você precisar pro podcast, eu tô à disposição. Ah, que legal. A minha empresa está à disposição para a gente tentar gerar um conteúdo juntos. De repente, né? Eu sou jornalista por amor e formação. Posso colaborar com vocês no conteúdo. E era o que eu ia te falar sobre a empresa, né? Ah, que legal. Eu acho que a gente pode usar a empresa também para ganhar de outra maneira, né? Sim. Precisar a gente fazer reunião aí, estamos à disposição, vai ser um prazer. É sobre ganhar algo. Excelente. E o que eu quero que quem, por favor, puder entrar no meu Instagram, Nayane Miranda, N-A-Y. Não é Miranha, é Miranda. Miranda. Está aqui embaixo, @ Nayane Miranda. Alguém coloca os créditos, Nayane Miranda. @ Nayane Miranda. Por quê? Porque você precisa ver o vídeo. Você precisa ver o vídeo que eu editei. Eu lá, assim, o movimento do braço, da perna. E no fim, dançando forró. Você precisa ver o encontro com o meu filho. Você precisa ver. Porque eu sou a prova viva do milagre de Deus. Isso não pode passar batido, minha gente. É real, é real. Não pode Porque, passar batido. tem muitos milagres que a gente nem vê. Constantes, né? Pequenos, grandes, que a gente não vê. Mas Deus permitiu que a gente veja isso aqui. E vão lá ver, pelo amor de Deus. Vão lá e curtam. Não vai só ver, não. Vai lá, curta, compartilha. Compartilha. As pessoas precisam ser alcançadas. E se realmente for do querer de Deus e de todo mundo que está nos assistindo, vamos todos ouvir a música Terra Seca. Sim. Você na sua casa aí, coloca essa música, fecha os olhos e escute a palavra dessa música. Porque é uma canção música, né? sensacional. Glória a Deus. Nayane, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu pedi a Deus, Deus me atendeu mais uma vez. Gente, minha conta tá alta demais. Eu espero que tu tenha curtido o papo. Sabe? Gente, eu não quero nem ir embora, só vou porque tem que ir. Eu só vou pedir agora, produção. Tem, essa pessoa, beleza, Matheus, olha, tá sentada, perna cruzada, olhando pra nossa cara. E não se inscreveu. Que absurdo. A pessoa assiste. Não assistiu até agora. Já tá no meu Instagram. Exatamente. E não se inscreve, não curte, não compartilha. Ai, cara. Porque eu não sei curtir na TV, sabe? É só apertar pra cima. Sabe que na hora de gritar na Shopee fazendo compra, sabe que é uma beleza. Sabe sim. Então, sabe. Entre lá. Bota no celular, bota lá, não pode, se inscreve no canal, deixa um comentário, é muito importante. As pessoas não sabem, mas no YouTube, quando você comenta, automaticamente o YouTube joga o episódio pra uma pessoa aleatória. Tá lá um herege. Repente, né? Chegou, pegou, pá, olha só. Tá lá, a pessoa chegou, viu ali o conteúdo, o testemunho da Nayane, se converteu. Então, é o teu momento. Vai lá. E eu não vou ficar enrolando mais, não. Tem mais alguma coisa? Pra galera que tá acompanhando. Só agradecer, Nayane. Muitíssimo obrigado mais gente, uma vez. Eu Sinta-se que agradeço. Vocês não têm noção do prazer que foi estar aqui com vocês e contar a minha história. Que eu tenho orgulho da minha história, eu tenho alegria em falar da minha história. Amém. Muito obrigada. Vocês dois aqui e toda a equipe dos bastidores. Sim. Ó, que mais uma nova amiga, viu? Ah, que bom, que bom. Aguentem. É isso que a gente quer. A gente quer ir. Mais uma vez, só reforçando, Paulinas, 10% de desconto lá no cupom DOMPOD. Vai lá. Instagram, então. A Bíblia nova da a Bíblia nova aí, ó. Exatamente. Você não acompanha. Então, pega a Bíblia. E tem um ponto da vida da Nayane que ela fala que ela mudou de casa. Quer mudar de casa, tem a... Cabral Gama Imobiliário. Cabral Gama Imobiliário. Muito bom. Excelente gancho. E ela mudou, se você quer mudar também, Cabral Gama. E é isso aí. Um cheiro no coração de vocês. É isso. Rezem por nós. Rezem pela Nayane, pela família dela. Tamo junto. Fiquem com Deus e Glória a Deus. Muito obrigada a todos. Um grande abraço.